você que nos assiste hoje, sejam todos muito bem-vindos aqui mais um encontro entre amigos. Obrigado você que nos esperou. Estamos acabando de acertar alguns detalhes técnicos e sejam muito bem-vindos a mais uma noite, a mais um momento do qual nós estamos aqui reunidos para falar da palavra do Senhor. E como todo encontro nosso, nós estamos aqui também entre amigos, na casa de um amigo nosso aqui, na casa do Wanderson. Muitos talvez não conheçam o Wanderson, mas conhece o Preto. Seja muito bem-vindo, né? Obrigado por abrir as portas aqui da sua casa. Dizemos, seja muito bem-vindo ao nosso encontro, ao nosso momento entre amigos, né? Preto, que Deus te abençoe por esse momento, você abre as portas para a gente aqui. É um momento que a gente sabe que estamos querendo levar a mensagem para as pessoas e queremos que todo mundo se envolva. E esse momento você é um que está se envolvendo, então muito obrigado mesmo. E assim, queria que você deixasse algumas palavras para quem nos assiste aí, falar um pouquinho do que é isso, como é bom estar, como que é bom estar entre amigos, entre irmãos da fé, e como que é isso, você hoje abrir as portas por um momento desse. Ô Léo, é muito honroso tê-los aqui na nossa casa, servos de Deus buscando o caminho de Deus. Amém. Tá? E é importante a gente sempre participar dessa oferta da palavra de Deus que nos é trazido, porque sempre um detalhe vai tocar a gente e vai fazer a gente pensar na nossa condição em relação a Deus. Então, assim, eu sinto muito feliz de estar recebendo você e o Cleiton aqui no nosso... Louvado seja Deus, muito bem. Então, eu gostaria que você fizesse uma oração para a gente começar este momento aqui. Claro. Vamos fechar os olhos? Senhor, nosso maravilhoso Deus, nós te agradecemos por mais um dia o Senhor ter nos permitido estar com vida e neste momento está permitindo estar na sua presença em adoração. Obrigado por fazer parte dessa família amiga e obrigado também por ter dado condições de receber esse momento especial para a mensagem do Senhor. Ser neste momento com teu Santo Espírito, ajudando a compreensão da tua palavra e também o Cleiton que vai proferir, o Léo que vai argumentar, que todos nós possamos ser sábios pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. E como muitos sabem, né? Não tem como a gente vir aqui na casa do Preto sem que a gente possa ouvir uma bela canção. E eu tenho certeza que você tem esse louvor a Deus aqui hoje e gostaria então de partilhar com os irmãos e as pessoas que nos assistem, os amigos que nos assistem. Obrigado, ele tem esse louvor especial, então vamos ouvi-lo. Eu sei que de lá do infinito ele me vê, meu amigo, a quem peço a mão nos momentos de aflição, na escuridão, meu coração vê o perdão. Meus pés vão ainda, mas sei
Louvado seja Deus, obrigado, Deus abençoe, que possa realmente continuar o Espírito Santo fazendo morada na sua casa. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um verso, e para a gente começar o nosso tema de hoje. Está em João 17, lá no versículo 11, que diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, e que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Percebemos que sempre, a Bíblia toda, Deus sempre quis unir todo mundo para a causa de Cristo. E hoje nós temos um tema interessante que parece um pouco contraditório, e gostaria de convidar o pastor Cleiton, a estar conosco aqui, por gentileza, para falar um pouquinho por que houve uma separação dos judeus e dos cristãos. Será que foi uma questão teológica? Foi uma questão apenas de pontos doutrinários? E é interessante que nós vamos ver que a visão bíblica, ela amplia muito este conhecimento. E obrigado mais uma vez por compartilhar conosco a palavra de Deus, e que Deus possa realmente te dar sabedoria neste momento. Obrigado, Léo. Obrigado, irmãos. Obrigado a todos que estão conosco mais uma vez para poder estarmos dando a palavra do Senhor. Léo, é um prazer estar com vocês e estar tendo a oportunidade de dividir um pouco daquilo que aprendemos. E amados, olha, existem algumas verdades na Bíblia que elas fazem a diferença ao estudar e a entender o contexto bíblico. E eu gostaria de dividir uma com você. Gostaria de dividir uma em especial com você, Léo, com todos aqueles que nos assistem. Vamos lá, E eu creio que esta verdade, a partir de então, quando você tomar como verdade a tua vida e entender esses preceitos, ela pode mudar o panorama na qual você tem estudado e tomado percepção das verdades bíblicas. Então eu convido vocês a começar o primeiro texto de hoje, e vai fazer parte, para que você possa entender o tema também dessa noite, Salmos capítulo 73. Vamos lá em Salmos capítulo 73. Amém? Amados, eu gostaria de, antes de ler o texto bíblico, fazer um convite a vocês para orarmos mais uma vez. Oremos. Bondoso Deus e Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em prol de estudarmos a Tua Palavra. E eu gostaria de lhe pedir, ó Deus, que por favor, por misericórdia, que o Senhor possa imbuir no Teu Santo Espírito, dar-nos porção dobrada. Por favor, ó Deus Espírito Santo, o Senhor que está conosco, exercendo o Teu ministério aqui na terra, ilumina nossas mentes. Ilumina para que nós possamos deixar fluir de maneira simples, clara e lógica, para que todos entendam a mensagem dessa noite mais uma vez. E eu lhe peço não somente por aqueles que estão nos assistindo neste momento, mas aqueles também que nos assistirá. Que o Senhor toma-os também em Tuas mãos e desde já prepare o caminho daqueles que necessitam tomar parte da verdade, Amém, da qual nós vamos estudar nesta noite. Para que de uma maneira ou outra, esta mensagem possa chegar ao coração dele também. Dirija-nos, continue conosco por misericórdia e pelo Teu santo nome, ó Senhor. Amém. Amém. Amados, imagina só, você que tem filho, eu sou pai, eu tenho um casal de filhos maravilhosos, Pedro e a Júlia, o Léo também tem 2 filhos, o Gabriel e o Arthur. E olha só, Léo, todos nós utilizamos de uma didática para poder ensinar os nossos filhos, não é verdade? Claro. E a didática que Deus criou para poder ensinar o povo dele e ensinar todas as suas verdades concernente à história da redenção, a história minha e sua da redenção de Deus em favor nossa, está explícita no santuário. Imagine só, o povo de Deus quando saiu do Egito, eles eram escravos, eles eram iletrados, muitos deles eram iletrados, para não dizer que eram todos, mas grande parte eram iletrados, eles não tinham oportunidade de estudar. Mas olha que fantástico. Deus pega e cria um santuário como se fosse uma maquete. Através de símbolos e ritos, ele iria ensinar as verdades para a qual o povo pudesse estar preparado para recebê-lo, para que o povo pudesse estar preparado para cultuá-lo e adorá-lo. E então é por isso que a palavra de Deus nos apresenta a seguinte verdade nessa noite. Que olha só,
Salmo 73, versículo 16. Ele fala o seguinte, o salmista: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ou seja, tinha alguma coisa que o conturbava o salmista naquele momento. Ele não conseguia entender as verdades. Ele não conseguia entender os preceitos. Ele não estava conseguindo entender alguma coisa. Algo lhe angustiava. E que angústia que estava causando é por não entender. E olha só o que ajudou ele a compreender e sanar a dúvida dele. Ele disse: olha, isso estava muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. E atinei o quê? Com o fim deles. Amados, olha, quando tiver algo difícil para você entender, consciente o caráter e a natureza, a benevolência, as ações de Deus em prol de resgatar e salvar a humanidade, estuda o santuário. Ali está a maquete, ali está a base, ali está o chassi do caminhão. E é interessante você comentar isso rapidinho, porque quando você vai estudar o santuário do Êxodo, são 14 capítulos falando do mesmo assunto. Se não fosse 14 capítulos do mesmo assunto, é porque Deus tem algo para nos ensinar. Então são 14 capítulos que a gente precisa. Começa no Êxodo 25 e até o 39, um pedacinho do 40 é sobre santuário. Olha que bênção. Então que realmente isso é uma coisa extraordinária para os nossos dias. Sim, e para você que é visual, que gosta de ver algo, estuda o santuário, que você vai ver a Bíblia totalmente diferente a partir dessa ótica. E olha só, amados, vamos lá. E o tema dessa noite é: por que os cristãos se separaram dos judeus. Esse é o tema desta noite. E o tema dessa noite ele vai ser abordado lá no livro de Atos. Por que o livro de Atos? Lucas, um dos discípulos de Cristo, ele fez o seguinte: ele relatou todas as coisas para que pudesse entender os eventos que precederia e que estava acontecendo. E o livro de Atos traz os eventos que aconteceram naqueles dias. E Lucas, ele registra o primeiro cisma dentro do povo de Deus. Primeiro cisma dentro do povo de Deus após Cristo ter vindo à terra. O primeiro racha, a primeira divisão que houve dentro do povo de Deus após as ações de Cristo, do próprio Deus aqui na terra. E olha só, eu gostaria de convidar vocês, Atos capítulo 6, e o versículo que nós vamos ler primeiro é o versículo 7. Olha o que Lucas registra e dá testemunho a mim e a você. Lucas fala o seguinte: crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam o quê? A fé. Amados, isso é importantíssimo para que você tome conta. Entenda uma coisa: segundo os historiadores, no período na qual, quando Cristo esteve aqui na terra, quando Cristo esteve aqui na terra, nós tínhamos 6 grandes movimentos. 6 grandes movimentos. E tínhamos 2 povos na terra que adoravam e serviam ao Deus verdadeiro, Deus Altíssimo. Esse povo era os samaritanos e os judeus. Os samaritanos e os judeus. Os judeus, eles tinham 5 interpretações. Eles tinham 5 interpretações diferentes. Era como se fosse assim nos dias de hoje. Vamos trazer uma aplicação para nós hoje. Hoje nós cremos que várias pessoas denominam e creem em Deus, creem em Jesus, mas cada um professa a fé de uma maneira diferente. Não é mesmo? Ok. Uhum. Mas quando Jesus veio, ele começou a fazer o seu grande ministério, e a grande obra na qual que Cristo fez, além da propiciação do sangue de Jesus, foi ensinar a palavra e unir as pessoas por poder da palavra, mediante as suas crenças, mediante as suas convicções, mediante as ações de Deus. E o que acontece? Quando Cristo veio, no meio do povo de Deus tinha 5 classes, ou seja, 5 igrejas. E essas 5 são: primeiro, os fariseus. Os historiadores dizem que tinham cerca de 4.000 adeptos ao farisaísmo. 4.000, segundo os historiadores. Tínhamos também os saduceus. Segundo os historiadores, tínhamos cerca de 800 adeptos aos ensinos dos saduceus. E
além dos saduceus, tínhamos também os essênios. Segundo os historiadores, tínhamos cerca de 3.000 adeptos aos ensinos dos essênios. E junto mais, tinha também, que são os zelotes, que não chega a ser bem uma questão de fé que o distinguia, que eram os da guarda do templo, mas também o distinguia pelo aquilo que eles acreditavam, suas grandes convicções de proteger e guardar o templo. Esse aí, os números, eu não sei o registro. Eu não encontrei ninguém que falasse algo. E tínhamos também os que estavam aceitando a mensagem de João Batista. Quando Cristo começou o seu ministério, João Batista já estava exercendo o seu ministério. E preparando o caminho para Jesus. A voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto. E olha o que acontece. Na primeira oportunidade que a verdade sobre na primeira oportunidade sobre a morte e ressurreição de Jesus, pregada e ensinada na festa dos Pentecostes, as pessoas tomaram percepção dos eventos que aconteceram e 3.000 pessoas foram batizadas em um só dia. Ou seja, o cristianismo em um só dia, 3.000 pessoas foram batizadas. Amém, que bênção. E os mais fortes dentro do povo de Deus eram os fariseus, que tinham 4.000. Imagina como eles se sentiam. Os essênios já estavam empatados. Os zelotes já tinham ficado para trás. Os saduceus já tinham ficado para trás. E o testemunho que Lucas traz para mim e para você, que crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, ou seja, não parou somente no Pentecostes. E ficava quase que uma ameaça ao farisaísmo, né? Eles sentiam ameaçados. E a velocidade que ia crescendo. Ou seja, à medida que eles iam ensinando os ensinos de Jesus e os símbolos da morte e ressurreição de Jesus, tudo que estava tipificado nos ritos do santuário, muitos iam aceitando o quê? A fé. Aumentava o número. E não é só isso, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E isso é importantíssimo para esse contexto. Sacerdotes estavam aceitando a fé. Ou seja, homens de Deus, sinceros, que passou a despercebido até então, pelo próprio ministério de Cristo, tendo a oportunidade de ter mais encontro com a palavra, foram tomando ciência da verdade e foram aceitando a fé. Líderes. E olha o que Lucas registra mais. E naquele momento da história, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra quem? Contra Moisés e contra Deus. Ou seja, eles estavam em discussão. E queridos, deixa eu falar para vocês uma coisa. O problema não é a discussão. O problema aqui não é a discussão. Porque para que eu e você possamos avultar a sua fé e o conhecimento, dividir a sua fé, você precisa assumir uma posição. E às vezes é necessário uma discussão. Às vezes é necessário mostrar exatamente qual é a verdade, né? E muitos se calam ao ponto de não... Aqui mostra que eles entraram em discussão ali, quer dizer, tentando achar um consenso ou não querendo aceitar também. Sim, e olha, queridos, eu quero falar para vocês uma coisa. Olha, o cristão, ele tem que assumir uma postura. Ele tem que tomar uma postura diante dos eventos que estão discorrendo, diante da sua fé, daquilo que o aflige. Ele tem que tomar uma postura. E neste momento da história não foi diferente. Estevão, cheio do Espírito de Deus, ele discutia com aquelas pessoas, eles não podiam resistir. Então o que eles fizeram? Subornaram homens. Versículo 11. Que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E sublevaram também quem mais? O povo. Os anciãos. Quem mais?
os escribas, e investindo o arrebataram, levando aonde? Ao Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era o local de avaliar e julgar o povo de Deus naquele momento. E é interessante a gente notar aqui que eles não resistiam à sabedoria e ao espírito. Não era a pessoa de Estevão, mas era o que ele pregava. Como que ele estava imbuído de uma verdade. E isso é muito importante, porque muitas das vezes nós entramos em discussões aleatórias que não vai levar a nada quando eu quero defender uma visão minha. E esse é o grande erro. A discussão ela tem que vir baseada na sabedoria divina, né? Sim. E queridos, deixa eu falar para vocês uma coisa. Sempre haverá uma verdade, qual Deus lhe confiará a um povo, que distinguirá o seu povo e sarandear, ou seja, vai peneirar o seu povo e vai convidar aqueles sinceros a se unir a eles. Sempre haverá uma verdade distintiva do povo de Deus para um tempo presente. E sabe qual era a verdade daquele tempo, Léo? Olha o que o texto nos fala. Olha só. Apresentaram-se testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra o quê? E contra a lei. Porque o temos ouvido dizer o quê? Que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés o quê? Nos deu. Isso me faz lembrar uma coisa. Porque todos os ensinos que os discípulos discutiam, ensinavam, apresentavam, era concernente àquilo que Jesus tinha ensinado para eles. E eu convido você, volta a sua Bíblia algumas páginas, no livro de João. É um livro antes, capítulo 4. Jesus ele teve um encontro com a mulher samaritana. E o encontro com a mulher samaritana, ele é esclarecedor demais para mim e para você, para uma discussão que havia naquele tempo. Eles discutiam sobre o templo. Olha só. Jesus, ao passar por Samaria, teve sede, pediu sede à mulher. E então Jesus começou uma conversa com ela, através desse pedido da água. E então Jesus disse para ela que ele tinha a água que poderia saciar a sede dela, para que nunca mais ela tivesse sede. E então ela disse, olha o que ela disse. Disse o seguinte: disse-lhe a mulher, versículo 15: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu. Isto disseste com o quê? Com verdade. Queridos, aqui tem um princípio fundamental para mim e para você. Se você quer ter um encontro com Jesus, você precisa ser verdadeiro. Não adianta eu e você tentar esconder quem você é, o que você faz ou o que você está fazendo. Não tem como Cristo se revelar a você. Não tem como a verdade de Deus te alcançar. Não tem como eu sou se apresentar diante de você enquanto você está sendo hipócrita. Não há. Deus se cala diante da hipocrisia. E isso responde muita coisa. Porque eu falo que muitas pessoas falam assim: eu não tenho... A minha oração não passa do teto, né? Reveja um pouco como é que você está com Deus. Reveja como que você está buscando isso, né? Porque muitas das vezes a hipocrisia que você coloca no altar de Deus, Deus simplesmente, Ele não olha. Em Isaías 1 fala assim que Ele não olha para as mãos ensanguentadas de pecado, de sangue. Então isso é uma verdade. Chegar até Ele com essa verdade de coração. É isso que nós temos que fazer sempre. Isso. E quando você é verdadeiro, sabe o que acontece? Olha o que acontece quando você é verdadeiro, quando você chega a Jesus com um coração sincero, quando você chega de uma maneira aberta, ou seja, de uma maneira íntegra. Olha o que acontece. Disse-lhe a mulher, após ela ver que Jesus era Deus, que Jesus era uma pessoa especial, uma pessoa diferente, olha que ela fala: eu vejo que tu és o quê? Profeta. Quando você é verdadeiro, quando você é sincero, Deus se revela a você. E ela faz a seguinte pergunta: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Ou seja, havia uma discussão, e qual que era a discussão? Onde se deveria adorar a Deus.
E naquele momento, o que ela perguntava era por que os samaritanos, os sacerdotes que exerciam o sacerdócio lá em Samaria, outro momento a gente vai falar sobre isso, hoje não vai ter tempo para isso. Mas eles falavam que o lugar de adoração era lá. Mas os judeus diziam que era onde? Em Jerusalém. Havia uma discussão. E ela viu que Jesus era uma pessoa especial. Ao ela ser sincera, Jesus se revelou para ela. Falou assim, bem você disseste. E o que acontece? Ela então faz uma pergunta. Eu não sei se você tem uma pergunta. Mas se você tem dúvida e pergunta, querido, seja sincero com Cristo. Ele vai se revelar a você. Amém por isso. Assim como Jesus se revelou a esta mulher. E ele tem se revelado. Ele se revelará a você também. E Jesus, olha o que acontece. Ela faz a pergunta, nem aqui e nem ali. E olha o que ele disse. Disse-lhe Jesus, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, e nem aonde? E nem em Jerusalém adorareis o quê? O Pai. Ou seja, o que Jesus estava dizendo? Que deixa eu falar para você uma coisa, minha querida. Eu entendo a sua dúvida, mas eu quero te dizer o seguinte, chegou o tempo, que não vai ser nem aqui, e nem vai ser o quê? Jerusalém. E nem vai ser em Jerusalém. E por que Jesus ensinava isso? Por que os discípulos diziam que Jesus iria destruir o templo? Por quê? Por quê? Sabe o que é interessante? Que às vezes as pessoas não têm uma percepção. Jesus, quando veio, ele disse o seguinte, eu não vim mudar nada, eu vim cumprir. E até que tudo se cumpra, nada se passará, nem da lei, nem dos profetas. Jesus, ele não trouxe nada de novo. Simplesmente, ele estava retificando aquilo que estava sendo mal interpretado. E é interessante essa fala, porque se você vê em Mateus 5, essa fala que está no versículo 17, você vê que ele vai retificando casamento, julgamento, dá uma lida depois, você vê que ele veio apenas dar entendimento. Sim. Porque naquela época já havia essa bagunça, negócio assim, aonde que eu adoro, aonde que eu faço o quê? E pra gente hoje em dia também é assim. Existe uma bagunça aí fora, o como eu adoro, o como eu faço, né, gente? Então é bom a gente olhar para a verdade bíblica, para que ela nos mostre. E como já dissemos aqui, com espírito, com sabedoria, para a gente compreender o que tem, né? Amém. É isso mesmo. E amados, deixa eu falar para vocês uma coisa. Estevão, o relato diz que Estevão estava discutindo. Por que eles estavam discutindo? Sabe uma coisa, sabe por que eles estavam discutindo? Porque a base de Estevão não estava fundamentada somente naquilo que Cristo ensinava. Não estava fundamentada somente naquilo que Cristo ensinava. Estava fundamentado também aonde? Na palavra. E até então o que eles tinham escrito e revelado era o Antigo Testamento. E tinha um livro em especial que os judeus tratavam de uma maneira diferente pela qual Cristo tratava. Tem um livro que os judeus interpretavam como um livro de história e não como um livro profético. Sabe qual é esse livro? O livro de Daniel. Depois que vocês que têm a Bíblia em hebraico na sua casa, ou tem uma Bíblia hebraico em casa, ou pode buscar na internet, faz uma pesquisa. O livro de Daniel está entre os escritos, ou seja, como um livro de história. Eles não consideravam, no cânon judeu, eles não consideravam o livro de Daniel como um livro profético. O cânon que eu e você, os cristãos, utilizam, identificam e relatam o livro de Daniel como um livro profético. E isso distinguiu os cristãos dos demais. A compreensão deles foram avultada de uma maneira diferente. Então a gente entra no ponto. O que diferenciava os judeus dos cristãos estava exatamente como eu entendia o livro de Daniel. A palavra. A compreensão da palavra. E a base da discussão é o livro de Daniel. Quer uma prova disso? Claro. Vamos lá em Daniel capítulo 9. O livro de Daniel, ele traz clareza sobre os eventos de Daniel até o reino messiânico, que é a grande esperança dos judeus, que é a grande esperança do cristão, que é a grande promessa que Deus fez àquele povo, que é a grande aliança. E olha só o que está revelado no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 9. Daniel, após Deus dar a ele algumas visões, ele teve algumas dificuldades. E ele não conseguia entender algumas coisas. E aqui, então, Deus envia um anjo para revelar-lhe.
E eu convido você a ler o relato que o anjo, desse encontro, do anjo com Daniel. Está lá no 9, capítulo 20. Fala o seguinte. Versículo 20? Isso, 9, capítulo 20. Fala o seguinte. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde, e ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Ou seja, Daniel estava sendo conturbado concernente a uma visão que ele teve e ele não entendeu. Mais para frente nós vamos falar mais sobre isso. Mas hoje o nosso propósito é entrar no cerne da discussão dos cristãos com os judeus. Por que Jesus ensinava que já não seria mais nem em Samaria e nem em Jerusalém? Por que os cristãos, por que Estevão, com poder e autoridade do Espírito, ele ensinava e as pessoas não podiam resistir ao seu Espírito? Olha o que a revelação nos traz. Ela fala o seguinte. No princípio das tuas súplicas, versículo 23. Saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque você é muito amado, Daniel. Pois agora entende a coisa. Considera, pois, a coisa e entende o quê? A visão. Ou seja, o que ele não tinha entendido. Ele fala assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir os santos dos santos. Mais para frente nós vamos estudar esse trecho, que é fantástico. Mas o que o anjo está falando de maneira bem breve e rápida? Daniel, fique em paz, fica tranquilo, mas eu quero te explicar uma coisa. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, para que eles cumpram algumas coisas. Então esse povo tinha um prazo, um tempo para realmente libertar dessa lista de coisas que tinha aqui. Deus deu um prazo para o povo de Daniel, para eles mudarem, para eles abandonarem o que levou eles para o cativeiro. Deus deu um prazo para eles, 70 semanas. E o anjo continuou falando assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos o quê? Angustiosos. Quem quer o príncipe do povo judeu? Cristo Jesus, meus amados. Aqui é uma profecia messiânica. Porém, como os judeus tratavam esse livro? Como um livro de história. Mais para frente nós vamos falar por que eles acreditavam assim. Mas sabe, aqui está o princípio pelo qual eles discutiam. E sabe por que eles discutiam? Olha só. Olha o que o anjo revelou para Daniel. Depois das 62 semanas, será morto o quê? O ungido. E já não o quê? Estará. Queridos, amados, olha o que o anjo está revelando para mim e para você, que já estava revelado lá para Daniel. Que o ungido queria surgir, esse príncipe queria surgir. Ele seria morto quando? Depois das 62 semanas. Ele seria morto e já não estará. Quem é que foi morto depois deste período? Cristo Jesus. E por que a profecia está falando? E já não estará. Porque quando Jesus morreu, ele ressurgiu. 40 dias depois, o que aconteceu? Ele foi assunto ao céu. Esse é o cerne da pregação dos apóstolos. Ele morreu, ressuscitou e foi o que? Assunto ao céu. Está à destra de Deus, aguardando que até que Deus coloque sobre o estrado dos teus pés os teus inimigos. Atos 2, capítulo 2, versículo 32 em diante. Esse é o cerne da pregação. Foi esta mensagem que impactou os corações das pessoas e 3.000 pessoas foram convertidas ao cristianismo. Amém. E agora explica o porquê das 3.000, né? A gente fala assim, 3.000 que bom, mas olha a mensagem que foi dada. Ou seja, eles mostraram que o ungido de Deus, o príncipe de Deus, já tinha começado o seu ministério. Estava se cumprindo os tempos. Tinha chegado a plenitude dos tempos, da qual Paulo fala comigo e com você.
E o que acontece mais? Olha o que mais que estava revelado. E ele já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, o que vai acontecer? Destruirá a cidade. E também vai destruir o quê? O santuário. O que é que os judeus não aceitavam? Que Deus, que Jesus estava ensinando, que os discípulos estavam ensinando, que Deus iria permitir que viria um povo e iria destruir o quê? O santuário. Jerusalém e o santuário. Era isso que eles estavam o quê? Discutindo. Qual era o livro que eles estavam discutindo? Livro de Daniel. Por que eles tinham dificuldade? Por não entender o livro de Daniel. E sabe o que eu vejo nisso, Léo? Que o livro de Daniel faz um divisor de águas. Não somente naquele tempo, mas ele também faz um divisor de água nos nossos dias. Com certeza. Com certeza. Eu falo porque nós vimos ali que o santuário, novamente o santuário, ele aparece. E eu volto naquela primeira fala minha. Se são 14 capítulos falando desse assunto de Êxodo, é porque a gente precisa estudar, a gente precisa compreender, a gente precisa entender exatamente a visão de Daniel sobre este assunto. Sim, e sabe, amados, vou contar para vocês uma coisa que talvez alguém ainda não contou para você. Olha só, vamos continuar lendo. Ó, vai destruir a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações, são o quê? Determinadas. Ou seja, olha só, e naquela semana ele fará firme aliança com quem? Com muitos por uma semana. E na metade da semana ele fará cessar o quê? Sacrifício. O sacrifício. Por que que os cristãos ensinavam que não deveriam mais sacrificar? Por que que eu e você já não sacrificamos? E isso na época, então, se eu tivesse Daniel como história, isso era um absurdo. E outra coisa, não é só uma questão de absurdo, Léo. Sabe o que acontece? Eu não sei se você já foi na cidade Aparecida do Norte. Você já foi na cidade Aparecida do Norte? Nunca tive a oportunidade. Vocês que já tiveram lá, vocês podem fazer uma menção àquilo que vocês já viram. Imagina se o santuário da Nossa Senhora Aparecida é destruído e acaba. O que acontece com aquela cidade? Acaba. Sabe por que havia uma grande resistência do povo de Deus de compreender e aceitar a palavra de Deus? Sabe por que existiu uma grande resistência, principalmente da liderança naquela época? Porque mexia com o quê? Com o bolso. Com o bolso deles. Tem 2 poderes sobre a terra que podem transformar a vida de uma pessoa: o poder religioso e o dinheiro. Porque ele muda você por completo. Muda o que você veste, o que você come, onde você anda, com quem você anda, quem são seus amigos. Ele tem o poder de transformar você. E naquele momento, eles estavam ensinando que o rasgado véu, o cordeiro que fugiu no sacrifício da tarde quando Jesus morreu, significava que ele tinha feito cessar o quê? O sacrifício e as ofertas de manjares. Sabe por quê, meus amados? As pessoas viajavam quilômetros, muitos quilômetros, para poder ir lá adorar a Deus naquele local. E sabe o que Deus estava falando? Que não precisava mais ir lá fazer esse sacrifício, as ofertas. Ou seja, e todo mundo que vivia ao redor daquela cidade, elas viviam em prol dos ritos do santuário. Eram trocando dinheiro. Eram vendendo animais, eram vendendo as ofertas, porque qual é mais fácil você carregar numa viagem? Os animais que você vai oferecer ou o dinheiro? As pessoas suportavam o deserto, suportavam essas viagens, mas os animais não. Existia um comércio em volta disso. Sim. Existia uma dependência financeira em prol desses serviços do santuário, né? A história de Jesus entrando no templo e derrubando a mesa dos mercadores, dos vendedores, porque eles dependiam disso financeiramente. Eles faziam daquilo um comércio, né? Sim. E sabe, amados, aqui está o cerne da discussão. Era isso que eles estavam o quê? Discutindo. Porém, eles não podiam resistir o poder e a autoridade pela qual o Espírito trabalhava no coração de Estevão. E o arremeteram e fizeram o quê? Vamos lá para Atos, capítulo 6. Vamos continuar vendo por que os cristãos se separaram dos judeus. Atos, capítulo 6.
Vamos lá. O versículo. Então, vamos ler do 13 em diante. Então apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei de Deus. Porque temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E é verdade, porque quais foram os costumes que Moisés nos tinha dado? De sacrificar animais. De apresentar as ofertas no templo. Estava mudando o quê? Os seus costumes. Isso para eles era uma ameaça a tudo que eles tinham. E sabe, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. E então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondendo: varões irmãos e pais, ouve o Deus da glória. Ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. E então, neste momento, Estevão começa a apresentar a sua tese de argumentação, começando o processo da aliança, desde Abraão. E ele vai discorrendo a sua tese, e Lucas registra aqui, mas para ganhar tempo, para que não sacrifiquem todos pelo tempo, eu convido vocês a fazer a sua leitura depois, mas ele vai discorrendo essa história da aliança, ele vai discorrendo essa história de como Deus trabalhou com o povo ao longo da história, e olha onde é que Estevão leva eles. Olha onde que ele leva. Ele fala o seguinte, versículo 44. Ele fala o seguinte. Não, vamos ler do 42 diante. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés, que fizeste segundo o modelo que tinha o quê? Tinha visto. O qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. E este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Ou seja, eles estavam discutindo sobre o quê? A teologia do santuário, sobre as aplicações do santuário. Mas ele fala o seguinte agora: mas foi Salomão quem edificou a casa? Agora ele fala entretanto, ou seja, ele está começando a concluir a sua tese. Mas irmãos, considere o seguinte. Por último, quero dizer para vocês uma coisa. Ele fala assim: não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Ou seja, o que ele estava discutindo? Que o rasgar do véu, o fugir do animal, simbolizava que não mais Deus tinha parte com aqueles ritos do santuário. Dentro da cultura judaica, o rasgar de veste simbolizava que eu não tenho mais parte com isso. Por exemplo, quando Pilatos apresentou Jesus diante dos líderes, falou: mas esse fala que é o rei de vocês, o Deus de vocês. O que o sumo sacerdote fez? Rasgou as vestes, dizendo: eu não tenho parte com isso. Era isso que ele estava querendo dizer, e era isso que Deus estava querendo dizer àquele povo. E olha só, então agora Estevão vai e bate mais uma vez na tecla, bate mais uma vez no teor deles. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo,
do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E ele disse o seguinte, sabe o que ele disse? Eis que vejo os céus abertos. E quem que ele vê? O Filho do Homem. Aonde está a base intertestamentária? Ou seja, a base do texto de Filho do Homem, a expressão Filho do Homem. Aonde está esta base? Livro de Daniel. O livro de Daniel é que chama Jesus de Filho do Homem. Quer dizer, a todo momento Estevão estava ali fazendo esse vínculo com eles, mostrando que exatamente a forma como eles estavam vendo o livro não tinha que ser com esses olhos e que eles estavam completamente errados. Sim. Eles estavam enganados por não compreender o livro de Daniel. Por não compreender as profecias de Daniel. E nós corremos hoje os mesmos riscos. Sim, sim. Os mesmos riscos. E olha só, e ele disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, ele adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. E naquele dia em diante, aconteceu o seguinte, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e Samaria. Agora, Léo, sabe o que me deixa triste? Sabe o que me assusta? Que a perseguição começou pelo próprio povo de Deus. Quando você assume uma postura, a perseguição começa pelo povo de Deus. E hoje a gente percebe que quando você se coloca à frente de Deus, se coloca à frente das coisas de Deus, com Deus, para defender a verdade, existe uma perseguição muito grande com os da casa, de onde você está. Eu falo casa, a casa da fé. Queridos, se isso aqui é uma verdade que salta aos nossos olhos, é uma verdade que a gente precisa buscar compreender, porque é isso que Deus quer. Homens como Estevão, que defendam, que sejam à frente de qualquer discussão teológica, mas que esteja com a graça em primeiro lugar, que estejam defendendo a verdade. Que isso mostra pra gente que a gente não deve se omitir. A verdade tem que ser dita com sabedoria e com o Espírito. Sim, as verdades reveladas têm que ser pregadas em cada tempo presente. E é por isso que eu convido você a continuar conosco, estudando a palavra do Senhor. Se este é o seu desejo, eu lhe convido a orar. E desde já preparar o seu coração para o nosso próximo encontro. No próximo domingo, às 7h30, nós estaremos novamente ao vivo. Para que nós possamos ver o que foi decidido no primeiro concílio cristão. No primeiro concílio. O que foi decidido? O que eles resolveram ali? Porque a discussão não parou, Léo. A discussão não parou. E a discussão não para. E eu convido você a continuar discutindo com a palavra, dialogando com a mesma. E se esse é o desejo no seu coração, eu gostaria de convidar neste momento o nosso irmão Wanderson. E ele vai dividir conosco uma mensagem. E enquanto ele canta esta mensagem, eu gostaria de lhe convidar para você poder orar ao Senhor e selar esse compromisso com Ele, de continuar estudando a palavra do Senhor e permitindo que o conhecimento da mesma possa dirigir a tua vida. Se esse é o seu desejo, enquanto o Wanderson canta, eu lhe convido,
num sinal de reverência e pacto com Deus. Curve suas frontes, porque ao final nós iremos orar. Tudo pode ser fácil ou incerto. Vivo sem saber o que irá me acontecer. Esqueço de lembrar e às vezes eu não vejo que a incerteza é o que me faz olhar pra ti. Minha vida em tuas mãos, o teu amor em mim. A esperança está em meu futuro junto a ti. Minha vida em tuas mãos traz paz e direção, e eu erguerei a voz a ti, pois milagres faz em mim. Senhor, darei minha vida em tuas mãos. Esta vida aqui é curta e passageira. Somente o teu amor por mim jamais acabará. Em ti eu encontrei paz e segurança, e esse amor é a força que me faz viver. Minha vida em tuas mãos, o teu amor em mim. A esperança está no meu futuro junto a ti. Minha vida em tuas mãos traz paz e direção, e eu erguerei a voz a ti, pois milagres faz em mim. Senhor, darei minha vida em tuas mãos. E mesmo que eu perca tudo que eu tenho aqui, eu sei que há vitória em Jesus. Tuas mãos traz paz e direção, e eu erguerei a voz a ti, pois milagres faz em mim. Senhor, darei minha vida em tuas mãos. Darei minha vida em tuas mãos. Amados, o conhecimento da palavra é um divisor de águas. Eu lhe convido a continuar conosco, selando esse compromisso. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Ela é como uma faca de 2 gumes, que penetra e que separa e que discerne o bem e o mal, o certo e o errado. Querido Jesus, eu lhe peço
pelos aqueles que nos assistem, tanto agora quanto no futuro, para que o conhecimento desta verdade possa ajudá-los a avultá-los, a desenvolver o propósito pelo qual eles foram criados, que é resplandecer a tua imagem, a tua semelhança, em atos e atitudes, e não se acovardando, mesmo que em face da morte, assim como o Senhor o foi. Que mantenhamos firme a posição da convicção, da fé que nós professamos nos teus ensinos e nos testemunhos dos teus servos. Dirija nossas vidas. Senhor Jesus, tem algumas pessoas em especiais que estão estudando conosco e que está assistindo estas lives. Eu lhe peço, ó Deus, dê clareza ao coração delas, dê direção à vida delas. Elas estão tomando conhecimento de verdades. Elas não estão somente reafirmando, elas estão tomando conhecimento. Então eu lhe peço pelo coraçãozinho delas, que esta verdade possa causar ardor e desejo de se entregar e confiar ao Senhor. Dirija nossas vidas e que tudo que nós continuamos fazendo possa ser feito para a honra e tua glória. É o que nós te pedimos, não porque merecemos, mas porque carecemos. Em nome de Jesus. Amém.